quê? Você está se embaraçando. Esse namoro já chegou no nível escandaloso? Seja sincera, seja sincero. Já chegou no nível escandaloso? Termina ou casa? Quem não namora para casar, namora para cair. É embaraço. Aquela perturbada, filha do Satanás, lá no hospital, na garagem, sei lá onde você trabalha, tá dando em cima de você? Tá, pastor, tá difícil. Ou aquele filho do cão, irmã, tá dando em cima de você? Tá, pastor, vigia. Vaza, para de conversar com a serpente. Eva conversando com a serpente, caiu, colocou todos nós debaixo do pecado. E Jesus conversando com a serpente, o capeta veio, Jesus, está escrito. O capeta veio, Jesus diz, está escrito. Terceira, o capeta veio, Jesus diz. Na quarta, Jesus disse: retira-te, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus. O versículo 1 diz: portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 5. O versículo 5 diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e aceita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Além do que, tivemos nossos pais que, segundo a carne, nos corrigiram, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Assentai-vos, por favor. Hebreus capítulo 12 faz parte de um conjunto de exortações que o autor da carta está fazendo aos que estavam saindo do judaísmo para o evangelho de Jesus. Esses que estavam quebrando aliança com o sistema judaico, enxergando Cristo como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, começaram a enfrentar algumas dificuldades. E a intenção do autor de Hebreus, ao escrever tal carta, é dupla. A primeira parte da intenção dele é não permitir que os crentes voltem às práticas judaizantes. Por quê? Porque eles estavam ouvindo falsos pregadores judaizantes dizendo-lhes que era necessário misturar os costumes do Antigo Testamento para se confirmar a salvação. Paulo e Barnabé teve um debate com esses pregadores da doutrina de Moisés em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E esses pregadores estavam enfraquecendo a fé cristocêntrica. Os irmãos estavam pensando que era necessário voltar às tradições judaicas para terem certeza da salvação. Eles não enxergavam que o fim da lei é Cristo. Eles não enxergavam que Jesus já havia cumprido tudo o que era necessário, tanto das regras culticas, cerimoniais e para a salvação. Jesus cumpriu perfeitamente o que era necessário cumprir. E assim todo aquele que crê no Filho já é salvo pelo Filho e pelo Pai, pela obra do Espírito Santo. Se você já leu o livro de Hebreus, você percebe que ele faz comparações de Jesus com os grandes heróis do Antigo Testamento. Jesus, em Hebreus, é apresentado como maior que Moisés, maior que Arão, maior que Josué, maior que os anjos, maior que o sacerdócio, maior que o tabernáculo. Ele está dizendo que tudo aquilo apontava para Jesus, e Jesus já tinha cumprido, Jesus já tinha feito a obra completa. Ele argumenta nos capítulos 9 e 10 que os sacrifícios realizados por bois, touros, cordeiros do Antigo Testamento não valiam para salvar, apenas para cobrir pecados. Só o sangue de Jesus derramado na cruz faz a obra completa, purifica por completo o pecador diante do Pai.
Esse é o primeiro argumento do escritor aos Hebreus. E parece que a gente precisa estudar Hebreus de novo, porque tem umas igrejas se judaizando. Jesus já morreu na cruz, Jesus já salvou, Jesus já perdoou, Jesus já enviou o Espírito Santo, já deixou a igreja, mas os camaradas estão querendo judaizar o cristianismo, e eu provo. Os caras estão vindo para a igreja com chofar. Eu estava numa igreja no interior do Tocantins, metade desse prédio, e enquanto eu estava pregando, o camarada do meu lado aqui, não tem na hora que o fogo pega no nosso meio, o tecladista faz, o batera se empolga, pá! Eu estou pregando aqui, o cara do meu lado pega o chofar, falei, Jesus voltou, e eu fiquei. Aí eu fui lá nele e falei, irmão, qual é o motivo do chofar? Ele, nós adora assim, velho. Josué derrubou os muros tocando. Aí me deu vontade de falar para ele que o barulho da trombeta de Josué foi só um dia. 6 dias foi silêncio. A muralha caiu mais com o povo calado do que com o povo gritando, irmão. Eu fui pregar no Pará, aí tinha uma Arca da Aliança bem chique no púlpito. Falei, se eu tocar eu morro. Eu estou ironizando mesmo. Aí quando eu fui me ajoelhar para orar, tinha 3 cadeiras. Uma branca, uma verde e uma vermelha, Deus me livre. Aí eu cheguei assim na branca para ajoelhar, alguém me disse assim, pastor, não ora nessa. Por quê? É do Espírito Santo. Aí eu de joelho fui para verde. Pastor, não ora nessa. É do Pai. Aí eu olhei para vermelho e falei, essa é de Jesus. Aí fui pregar. Na hora que me estressaram com esse negócio, eu mudei o sermão e falei, eu quero pregar sobre a onipresença do Senhor. Eita glória, aleluia! E eu preguei sobre a onipresença, aleluia! Aí no meio da mensagem eu perguntei, vocês creem que Deus é onipresente? Eu creio! Então por que vocês colocam a cadeira para Ele? Se Ele é onipresente, o próprio Salomão disse, Senhor, nem os céus pode te conter, imagina esse templo. A gente tem que ter cuidado, irmão. A gente não precisa mais ficar construindo o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo. João capítulo 1, quando diz que Jesus encarnou, se fez carne, a expressão se fez carne e habitou entre nós, em João 1, habitou entre nós, significa tabernaculou. Então a gente não precisa colocar porta de tabernáculo no meio da igreja para fazer campanha judaizante, porque Jesus já disse, eu sou a porta. A gente não precisa colocar um candelabro para a igreja lembrar, ou a igreja olhar para aquilo como luz do mundo, porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo. A gente não precisa colocar altar de incenso na igreja, Jesus é o nosso sacerdote. A gente não precisa colocar obreiros aqui vestidos com as roupas sacerdotais, mitra, quipá, não, talite, não. O nosso sacerdote perfeito é Jesus e a igreja é o sacerdócio real, amém? Essa era a primeira preocupação do escritor aos Hebreus. A segunda preocupação do escritor aos Hebreus era os crentes, olha para cá, por favor. Você estava pulando na estante no hino. Dei a mesma vida para a palavra. A segunda preocupação do autor aos Hebreus era os crentes desanimando por causa das lutas. Os crentes desanimando por causa das provações. É nesse sentido que ele começa a falar dos heróis da fé no capítulo 11. Ele começa a dizer que esses homens pela fé alcançaram testemunho e não desistiram. Ele começa a citar nomes respeitados e famosos pela história do Antigo Testamento. Ele diz a partir do capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque os santos do Antigo Testamento pela fé esperavam muita coisa acontecer, e a principal espera deles era o Messias. Depois ele começa a citar os nomes de quem tinha uma fé consistente ao ponto de alcançar testemunho. E que testemunho é esse? Alguém elogiar, alguém falar da fé deles. Fica comigo, por favor. Ele cita no versículo 4, Abel. Versículo 5, Enoque. Versículo 7, Noé. Versículo 8, Abraão. Versículo 11, Sara. E ele vai continuando falando dos grandes da fé. Só que o versículo 13 diz, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Vocês, igreja, ele está dizendo, vocês estão enfrentando luta, enfrentando prova, enfrentando dificuldade, querem vencer, querem chegar até o fim.
E estão dizendo que é pela fé. Sim, pastor, é pela fé. Então a verdadeira fé é quando você chega a morrer sem herdar promessa terrenal. Porque é o seguinte, a gente canta, né, que quem tem promessa não morre. Mas o texto diz assim: morreram na fé sem terem recebido a promessa. Agora entenda de que promessa ele está falando: da vinda de Jesus, da encarnação do verbo. Mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Que promessa era essa que eles viam? Eles viam o Cristo, a chegada do Salvador, pois eles criam olhando para frente. Eles criam em Deus, na salvação deles. Eles criam crendo que viria alguém que pagaria o preço por eles. Eles criam olhando para frente. Por isso que eles ofereciam o cordeiro, apontando para o cordeiro que viria. Aí quando Jesus vem, o que é que João diz? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Os santos do Antigo Testamento, pode tirar o retorno de mim, por favor. Os santos do Antigo Testamento criam olhando para frente. A igreja crê olhando para o Cristo que veio e para o Cristo que virá. Então, olha o que diz o versículo 14. Essa fé deles mostrava que eles buscavam uma pátria. Está falando dos santos que peregrinavam. Abraão, Isaac e Jacó peregrinavam buscando uma pátria, o céu. Eles já enxergavam o céu no tempo deles. Versículo 17. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Pela fé, versículo 20. Isaac abençoou Jacó. Era tudo pela fé, crendo em alguém acima deles e nunca confiando nas próprias obras deles. Está dando para me entender? Diga amém. A igreja está querendo desistir por causa das lutas, porque a promessa não cumpre. Cadê a bênção? Cadê a minha vitória? E ele está falando que o povo de fé do Antigo Testamento continuava crendo, mesmo não vendo acontecer no tempo deles o que eles tanto esperavam. Versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, profetizou a saída de Israel do Egito. Irmão, quando o povo de Deus saiu do Egito, foi mais de 400 anos depois da morte de José. 400 anos antes da saída de Israel do Egito, José, pela fé, profetizou a saída deles. Eu morro, mas quando vocês saírem do Egito, levem meus ossos. Como assim a gente vai levar seus ossos, José? Porque a nossa geração não vai ficar no Egito. Deus vai arrancar vocês do Egito. Olha que coisa linda, irmão. O cabra profetizou no leito de morte que a nação de Israel sairia do Egito, meu Deus do céu. 400 anos depois chega Moisés e faz aquela bagunça toda no Egito. Bagunça no sentido positivo, vocês estão me entendendo. Pela fé, Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Os pais de Moisés o esconderam porque os egípcios matavam as crianças. As crianças passavam na rua e Faraó deu um decreto no capítulo 1 e 2 do Êxodo: onde vocês encontrarem crianças hebreias, afoga no rio. Então as pessoas, não as moças, só os meninos. Sempre foi uma fúria contra as crianças na Bíblia Sagrada, e a ideologia de gênero é outra luta contra as crianças. Então eles afogavam as crianças no rio Nilo. Por isso que Deus matou o exército todo nas águas do Mar Vermelho. Plantou, colheu. Só que os pais de Moisés o esconderam 3 meses. Pela fé, acreditando que o menino não ia chorar alto, acreditando que ninguém ia descobrir. Pela fé, aquele povo agia pela fé em meio à dificuldade, em meio às ameaças. Eu estou dizendo que o povo queria desistir, e o escritor aos Hebreus está falando a eles, para eles continuarem crendo. Versículo 32, se lembrem dos dias, capítulo 11, eu estou no 10. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé Raabe a meretriz, ou seja, uma palavra bonita para prostituta, não pereceu com os incrédulos. Uma mulher que vivia na prática do pecado, tinha uma casa de prostituição, mas creu no Deus de Josué e foi salva pela fé. Olha o que ele diz no 32 de Hebreus 11: faltar-me-ia tempo para contar mais pessoas que venceram pela fé: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas. Pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas. Vocês perceberam que ele fala primeiro no versículo 13, não alcançaram promessa. Agora no versículo 33 ele diz, alcançaram promessas. Ou seja, o fato de você ter fé não é garantia de que você não vai herdar, ou que você vai herdar, ou que você não vai herdar o que deseja. Porque a fé não é para controlar Deus. Tem gente que pensa, porque eu tenho fé vai acontecer, e porque vai acontecer mesmo. Não, você não manda em Deus. Você pode perder promessa, como diz o versículo 13, só não pode perder a fé. E você pode ter fé e não perder promessa, como diz o versículo 33. Essa fé aí não é para você ter, é para você ser fiel. Se você tem essa fé para ser, você continua firme mesmo sem ter. Se você tem a fé para ter, quando precisar ser, você vai deixar de ser, só porque não teve o que desejava. E aí desvia ou vive na apostasia e se perde eternamente, porque não entendeu que o conceito de fé é para ser o que Deus quer que você seja. Sem fé é impossível. Então não é para Deus te agradar, é para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você.
Pela fé, 34, apagaram a força do fogo. Está lembrando de Misael, Ananias e Azarias. Pela fé, escaparam do fio da espada. Está falando dos livramentos em meio às guerras. Pela fé, da fraqueza tiraram forças. Sara, idosa, gerou. Sansão, com o olho ferido, cabelo cortado, venceu os filisteus, destruindo o templo de Dagom. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Várias vezes, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A viúva de Sarepta, a mulher de Sunem, viram pela fé seus filhos ressuscitando. A viúva de Naim, Jesus operando milagre. Marta e Maria viram Lázaro ressuscitar. Pela fé as mulheres viram seus mortos ressuscitando. Pela fé uns foram torturados. Que fé é essa que eu vejo morto ressuscitar? Aí o outro crente que tem a mesma fé prefere ser torturado do que negar o nome de Jesus. Essa é a verdadeira fé. Eu creio que ele faz, mas eu não preciso que ele faça para eu continuar crendo. Aleluia! Versículo 36, outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Profeta Jeremias, profeta Ezequiel. Versículo 37, foram apedrejados. Estevão, Paulo, foram cerrados. Isaías foi cerrado ao meio por não negar o nome de Jesus. E você quer desviar porque não te venderam fiado na cantina. Você quer desviar porque seu namoro com aquele cara que só tem gel e piolho no cabelo não deu certo. Ah, moça, ah, filho, você não quer vir mais à igreja para não ver a menina que não te deu moral. Pela fé sofreram, enfrentaram a morte. A verdadeira fé não te deixa negar o verdadeiro Deus. Pela fé foram, versículo 37, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra. Não tinha roupa chique, não tinha roupa nova, mas não pararam, continuaram avançando. Pela fé, 37, foram desamparados. Por causa da fé, a mãe disse: eu te quero fora da minha casa. Por causa da fé em Cristo, os pais disseram: eu te quero fora da minha casa, desamparados. Mas o que é que Davi disse? Ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o meu Deus nunca me abandonará. Pela fé, maltratados, desamparados, aflitos, maltratados pela fé. Não sei como foi sua história de nascimento, não sei se foi projetado ou não, não sei se tentaram te abortar, sei lá se tentaram acabar com a sua vida. De uma coisa eu sei, olha pelo que essas pessoas passaram. Mas olha o versículo 38, pessoas dos quais o mundo não era digno. Ah, meu Deus, é como se Deus olhasse para eles e eles dissessem: Senhor, para que tanta luta, tanto sofrimento, mas eu não abro mão do Senhor. E a resposta de Deus é: você vale muito mais do que o mundo inteiro, por causa da sua fé. O mundo não te merece. Com todas as riquezas que tem, com todas as belezas que tem, se você é simples, mas tem fé no Deus grande, o mundo não te merece. Pela fé andaram errantes pelos desertos, errantes pelos montes. Pela fé enfrentaram covas, Daniel. Pela fé enfrentaram cavernas, Elias. E o versículo 39 me assusta de novo. Todos estes alcançaram testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Porque Deus fez uma promessa que perpassaria por eles e não para eles. Tem promessas que é para passar por mim, chegar nos meus filhos. Tem promessa que passa por nós líderes para chegar na igreja. Mas nós somos tão individualistas que pegamos as promessas e personalizamos conforme nossa necessidade. Tudo é para mim, para mim, para mim, eu. É por isso que a maioria das músicas, e me perdoe a franqueza, a gente só não pode aceitar reformodinha falando de lá para cá bobagem. Agora um pentecostal falando a outros pentecostais, fica de boa. E na maioria das vezes a gente ainda fica aí criticando algumas igrejas worships. Mas somos nós que na maioria das vezes cantamos músicas antropocêntricas. Você no centro, você vai subir, seu inimigo vai cair, você é bonitinho, você é florzinha de Jesus, não é nada, você não merece nada, sem a graça, você é pobre, cego, miserável, nu, é pela fé na graça, bora ironizar, eu vou ironizar, tá? Fica comigo. Abel, fraquinho, né? Abraão, fraquinho de fé, né? Isaac, só os fraquinhos. Sara, peregrinando do lado do coroa dela, fraquinha, né? Gideão, rapaz, só os fracos. Moisés, fraquinho.
Pergunta para mim, pastor. O que isso tem a ver comigo? O 12. Está aí no 12. Portanto, nós que estamos cercados, rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas. Eu pensava que as testemunhas eram os obreiros enquanto eu estou pregando. Estou de olho na mensagem, hein? Estou de olho aí na exegese. Deixa eu ver se está legal. Na sua interpretação. Eu pensava que as testemunhas eram esses netcrentes, youtubobos, que ficam perturbando no Instagram. Eu pensava que as testemunhas eram minha esposa, meus filhos. Tem que ser crente aqui em casa igual na igreja, viu? Eu pensava que as testemunhas eram a minha vizinhança. Mas Hebreus 12 é continuação do... E o 13 é a continuação do... E o 14 é a continuação do... E assim a gente vai. Ou seja, não tinha capítulo. É volume completo numa página. Texto direto. Ele vai falando esses nomes fraquinhos. Aí ele fala no capítulo 12. Portanto, nós que estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. O autor aos Hebreus está dizendo: ei, enquanto você está na caminhada cristã, você é um corredor. Aí você assume a postura de um corredor para correr. Aí o autor está falando: você é um corredor na corrida da fé, hein? Você é amém, 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 técnico. Aí o técnico fala: não pode perder, tem que chegar na linha de chegada. Você é amém, chá comigo, chá comigo. Aí de repente o técnico diz assim: olha quem está na arquibancada te olhando. Aí você vai levantando a cabeça assim, na hora de renunciar. Quem está lá como exemplo de renunciar pela fé? Abraão. Deixa a casa de teu pai, deixa a tua parentela, deixa a tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão está assim, pela fé eu consegui renunciar, até deixar Isaac no altar. Quero ver o que é que tu vai renunciar. Imagine você na corrida da fé, na hora da oferta, tu levanta os olhos para o lado, tá Abel. Eu dei o melhor do meu rebanho, hein? Imagine você na corrida da fé, cercado por essas pessoas. Você, irmã casada, não quer respeitar seu marido, não quer se submeter à autoridade estabelecida por Deus, nada de violência. Se submeter à missão dele, de proteger o lar e de prover o que é necessário. A irmã quer ser mandona, a irmã nunca cala a boca, a irmã fala tudo e manda em tudo. De repente, a irmã está na corrida da fé. Quem está te olhando? Sara, que Pedro diz, foi tão submissa ao ponto de chamar Abraão de meu senhor. Você está na corrida da fé, irmã, e está lá a irmã Sara. Tô de olho, hein, amiga? Você está na corrida da fé e está tendo proposta para mentir e crescer, proposta para burlar leis e ficar rico. De repente, quem está te olhando? Moisés. Aí Moisés diz assim, eu rejeitei ser chamado príncipe do Egito para sofrer com o povo de Deus no deserto, hein? Ele está te dizendo, quem está te olhando, quem está te confrontando na arquibancada, não é sua vizinhança, que não tem moral nenhuma para te acusar. São esses que venceram pela fé. Nós estamos numa corrida e na arquibancada só tem campeões. Na arquibancada só tem quem chegou até o fim. O que o texto está dizendo é, quando você lê a Bíblia te lê. O que é uma testemunha? Testemunha é aquela que fala do que viu, é aquela que está sempre vendo. É como se os heróis citados no capítulo 11 estivessem te olhando. Hoje tu vai sonhar com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, Moisés. Cercados por essa tão grande nuvem de testemunhas, tá? Qual é a minha responsabilidade? Já que os textos deles me confrontam, os textos deles dizem para mim que dá sim para vencer, dá sim para chegar até o fim. Os textos, as histórias deles é um testemunho de que pela fé a gente chega lá. O que é que eu faço? Ele fala assim: deixemos todo o embaraço. O que é esse embaraço se você está na corrida? São cargas que te atrasam. Cargas que você não precisa levar, mas você está gostando delas, você se prendeu a elas. O apego às coisas dessa vida, deleites que o mundo proporciona, os apetites da carne, as preocupações terrenas, riquezas, honras, títulos humanos, aplausos humanos, outras coisas dessa natureza. Quem está competindo na carreira de se tornar semelhante a Jesus tem que abrir mão de certos embaraços. E ele destaca: deixemos todo o embaraço e o pecado. Por que ele não diz assim, deixe o pecado, mas ele diz, deixe o embaraço? Por que ele só não diz, deixe o pecado? Porque tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Assista seu filme. Mas se você tem mais vontade de sair da igreja para assistir filme e não tem a mesma vontade para ler Bíblia e orar, você está embaraçada.
Converse com alguém, converse com alguns, mas se as conversas com os homens tomam seu tempo e espaço para conversar com Deus, trabalhe, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, trabalhe. Mas se o seu trabalho está te tirando da igreja, está te tomando o tempo dos filhos, do lar, só te deixa vir a igreja na ceia, aí tu vira vampiro gospel, só vem beber o sangue de Jesus. Isso é embaraço. Reflita, está te impedindo crescer na fé, está te fazendo ler menos, crescer menos, aprender novas canções para adorar. Eu fico olhando alguns irmãos, os jovens estão cantando, principalmente os irmãos mais avançados na fé, mais maduros na fé, mais velhos. Os jovens, se você abrir o culto aqui, ó, nós abrimos em seu nome. Não, eu falo e tu completa. Em seu nome. Parou. Oh, quão cego andei. Esquece. Plena paz e santo gozo. Rapaz, peraí. Se isso não for amor. Ok, agora, se eu fizer um teste de músicas mais atuais com os irmãos mais velhos da igreja, eles não vão cantar com a gente. Aí eu me pergunto, por que os adolescentes e jovens se dedicam a aprender as músicas que os nossos avós cantavam e os irmãos mais maduros não podem se dedicar às músicas que nós nos dedicamos a cantar para adorar? Irmão, nem tudo que é antigo é perfeito, nem tudo que é novo é descartável. A Bíblia diz que Deus tem sempre um cântico novo para nós, irmãos. Se você se embaraça com muitas coisas dessa vida, vai ser difícil você memorizar uma canção nova para cantar com a igreja. Então, tem igreja que tem que fazer o culto dos hinos antigos, porque senão os irmãos não cantam na hora do louvor. E o louvor é congregacional, é para todos cantarem. Então os jovens nisso estão de parabéns, estão recuando na história, estão aprendendo com a história. E os irmãos mais maduros na fé, aprendem os hinos que a gente canta também. O encontro do noivo com a igreja. Não, jovem, chega, já empolgou demais. Ou seja, a gente precisa tirar os embaraços, senão a gente não consegue se desenvolver na corrida da fé. É 3 horas da manhã, você está no TikTok rindo. Aí durante o dia fica todo morgado, chega num culto como esse e quer dormir. Ah, irmão, para de graça. Com que você está se embaraçando? Esse namoro já chegou no nível escandaloso? Seja sincero, já chegou no nível escandaloso? Termina ou casa? Quem não namora para casar, namora para cair. É embaraço. Aquela perturbada, filha do Satanás, lá no hospital, na garagem, sei lá onde você trabalha, tá dando em cima de você? Tá, pastor, tá difícil. Ou aquele filho do cão, irmã, tá dando em cima de você? Tá, pastor, vigia, vaza, para de conversar com a serpente. Eva conversando com a serpente, caiu, colocou todos nós debaixo do pecado. E Jesus conversando com a serpente, o capeta veio, Jesus, está escrito. O capeta veio, Jesus diz, está escrito. Terceira, o capeta veio, Jesus diz. Na quarta, Jesus disse: retira-te, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus. Não se embarace. Tem alguns irmãos que chegam lá no meu Instagram: paz, pastor, paz, eu queria bater papo. Irmão, eu tenho que viajar, tenho que estudar, tenho que cuidar da minha família, sou co-pastor no campo, tenho 20 mil alunos online, tenho que escrever meus livros, vou bater papo. O cara que você admira no TikTok, no Instagram, no Facebook, está milionário, você é pobre. De maré, ré, e põe ré nisso. Dá uma raiva. Fica embaraçando a vida. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está longe ou está perto? Ah, meu Deus do céu. Qual a distância que o fruto estava de Eva? Uma mão estende? Qual a distância Batseba estava de Davi? A distância de olhar. Um olho. A distância de olhar. Qual a distância que a capa e a prata, a capa babilônica e a prata de Jericó estava na tenda que Acã entrou? A distância de uma mão estendida. O pecado está sempre.
Mateus 4, olha o diabo tentando Jesus. Me corrija se eu estiver errado, mas é para me corrigir. Bora lá, é para me corrigir. Se tu és filho de Deus, transforma aquelas pedras em pães. Estas, porque se Jesus dissesse, se o diabo dissesse aquelas, é porque a tentação era longe. Mas Jesus está com fome aqui, a pedra está aqui, ele tem poder aqui, o capeta está aqui, a fome está aqui, e ele diz: transforma a pedra, essa pedra. Porque ele sempre vai te tentar conquistar. Dificilmente o que está distante te tenta. Aí você vem e aproxima por aqui, ó. Mas o texto diz: aprendendo com esses que venceram pela fé. Deixe o que te embaraça, e o pecado que tão de perto te rodeia. A masturbação está te destruindo. Os desejos imorais estão minando sua unção. Você já percebeu, mas você não sai desse pecado que está tão perto. Sai desse grupo. Isola as redes sociais. Pega aquele computador, aquele notebook, põe na sala, dá a senha para os seus pais. Escapa-te por tua vida. Dá a senha para que alguém tenha acesso ao que está chegando para você. Depois de uma palavra como essa para a família, a irmã teve a coragem. Vê se não é para estressar, eu sou nordestino, irmão. Ela teve a coragem de pedir a senha do celular para a filha. Olha, a mãe teve coragem. E pegou o celular da filha, sabe o que tinha lá? Você sabe que se manda dinheiro pelo WhatsApp, sim ou não? Já fez a proposta, mas eu não mando. Mande dinheiro pra fulano. Manda não, rejeito. Aí, irmão, no celular da menina, o cara tá assim, ó. Manda um celular do seu pé que eu te mando 10 reais. E a menina, 10. Manda uma foto do seu joelho que eu te mando 20. A menina, ó. A foto só foi subindo. A mãe não tinha senha. Tem algo chamado algoritmo. Viu uma vez, manteve o olhar, curtiu, compartilhou. O Instagram diz: é disso que ele gosta. É disso que ela gosta. Seria bom algumas esposas fazerem isso no Instagram de seus maridos e vice-versa. Pega o celular e você vai ver lá as buscas ativadas. Abre o Instagram, o que mais aparecer lá, ou houve curtida, ou houve um olhar fixo. E o celular, essa tecnologia é bastante inteligente. O que você curte no Instagram vai aparecer para você no TikTok, no Facebook e no canal do YouTube. São as suas preferências. É o pecado que tão de perto te rodeia. Não minta, confesse, peça ajuda. A igreja existe para isso, para auxiliarmos uns aos outros. A maior vergonha é você morrer para o inferno, a trombeta toca ou você fica. Deixa o pecado que tão de perto te rodeia. Para quê? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está colocando os crentes no estádio olímpico, está colocando as testemunhas como aquelas pessoas que estão na arquibancada, e você querendo correr pela fé. Como disse Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira. Por isso que o capítulo 12, versículo 1 diz: corramos a carreira que nos está proposta. O que é a carreira proposta? É o evangelho dizendo: persevere caminhando para ser como Jesus. Então a gente está todo dia, irmão, dando um passo a mais para vencer o pecado e se tornar semelhante a Jesus. Agora, se prepara para dar um glória lindo, versículo 2. Olhando para quem? Por favor, olhe para uma pessoa do seu lado e fala assim: ó, as testemunhas te olham, mas você olha para Jesus. Ah, que coisa linda! Eu não entendi, pastor, entendeu? Sim. Eu só vou clarear a sua mente. Imagina de novo, volta lá para o estádio olímpico, porque no tempo dele já tinha, foram os gregos que inventaram os Jogos Olímpicos. Aí você tá lá: eu vou correr para ser igual Jesus, hein? O pecado tá tentando me alcançar, mas eu vou vencer. Já tirei o embaraço, já tirei roupa pesada, tá tudo leve, eu vou correr, eu vou chegar lá. Aí de repente, Moisés está na arquibancada. Você: ai meu Deus, o Moisés está ali. Ai meu Deus, olha quem está me olhando, Abraão. Aí o técnico vai dizer assim: não é para olhar para eles. Mas técnico, a gente está falando de Abraão, Davi, o Zé do Egito. Olha, quem aqui está olhando? Meu Deus, eu estou tremendo, meu Deus, eu estou tremendo. Eu vou pregar, meu pastor está me olhando ali. Eu vou dar aula e o professor que me ensinou na escola dominical está bem ali. Eu vou cantar e a pessoa que me inspirou está ali bem me olhando. Aí o autor diz: não é para olhar para eles. Não, eu prefiro Moisés. Ah, você prefere Moisés? Moisés me inspira. Tá bom, qual Moisés? O que tirou o povo do Egito ou o que desonrou Deus ferindo a rocha quando Deus só mandou falar?
Não, Davi, ó meu filho, você tem que ser. Mãe e pai que não lê Bíblia. Ó meu filho, você tem que ser igual Davi, viu? Ó Davi, um herói, Davi. Aí o menino que lê Bíblia vai perguntar: qual Davi, que derrubou Golias ou que caiu com Batseba? Ao obreiro, a gente tem que ser como Noé, irmãos. Tem que ser como Noé, hein? Fazer a arca. Qual Noé? O que fez a arca ou o que tomou todas? A gente tem que ser como Isaac, viu, irmão? Herdou a promessa do pai, hein? Qual Isaac? Que nasceu pela fé dos pais ou Isaac que mentiu dizendo que Rebeca não era esposa? Olha, irmão, imitemos Sansão, hein? Sai fora, irmão. O Sansão que matou 1000 homens com uma queixada ou o Sansão que caiu com Dalila? Por causa dele a esposa foi assassinada e vivia na prostituição e só orou 2 vezes durante toda a sua história e nunca constituiu família e nunca pregou a palavra para o povo que liderava. Qual Sansão? Não, pastor, mas eles não são os heróis da fé? Sim. Eles não são aqueles que tinham fé? Sim. Mas olha o que o texto diz no 11: eles tiveram fé, mas você vai olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Oh irmão, meu corpo está arrepiado. Então deixa eu te falar algo lindo. Eles tinham o dom da fé. Vocês têm o doador da fé. Aleluia! Você tem Jesus que é maior que Moisés. Você tem Jesus que é maior que Abraão. Você tem Jesus que é maior que Davi. Ele, Deus, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo mundo. Aleluia! Olhando para Jesus. Por que olhando para Jesus? É olhar a vida. Olhando para Jesus, diga, é olhar a vida. Tá feio, é olhar a vida na perspectiva de Jesus. O que é isso, pastor? Olhar para Jesus. Aí os crentes saem da igreja, né? Jesus. É só olhar para o texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que inicia e conclui a fé em nós, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. É enxergar a vida como que Jesus enxergava. Bora lá? Pela alegria que lhe estava proposta, suportou. Por favor, eu não sou dessas coisas. Se vocês acompanham eu pregando, vocês nunca me viram fazer isso aqui. Eu vou tentar fazer. Fica aqui, pastor, por favor. Segura. Aqui é a cruz. Aqui é o Pai. Levanta. Aqui é a igreja. Aqui é Jesus com a cruz. Aí ele está carregando a cruz. E ele tomba, e ele cai, e ele sangra. Só que ele ergue os olhos e algo lhe foi proposto. Ele ergue os olhos. Lembra que toda hora ele clamava pelo? Ele ergue os olhos, aí o pai faz uma proposta. Sabe qual foi a proposta do pai? Se tu vencerdes, eu vou te dar esse presente. Se suportares a cruz, tem um povo lavado, remido, que te espera. Ele está suportando a cruz e o pai faz a proposta: vence que o povo é teu, vence que a nova é tua, vence. Aleluia. Por isso que no Getsemane ele diz: não seja feita a minha, a tua. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu vou suportar por essa alegria. E ele ensinou sobre a alegria dele. Mateus 25, quer ver? Tu vai lembrar. Vinde, benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado. Vinde e entrai no gozo do teu. A mesma expressão gozo lá é alegria aqui. Vinde e entrai para a alegria do teu. Não venha para a tua alegria. Você vai entrar no meu reino para a minha alegria. Ele está dizendo que ele vai ficar mais feliz do que tu quando tu chegar no céu. Pela alegria que lhe estava proposta. Teve gente que já pegou e eu percebi, tá assim, meu Deus, que negócio. Mas tem gente assim,
Eu vou tentar facilitar, porque é eu que tenho que explicar o que eu estou falando aqui. Olha a alegria do Pai agora. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que... Vou repetir, hein? A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que... Então, olhe para mim. A alegria diante dos anjos de Deus. Então aqui estão os anjos. Se você já leu Ezequiel 1, Isaías 6, Apocalipse 4 e 5, você sabe, aqui estão os anjos, sim ou não? Quem está diante dos anjos? Quem? Ok. De novo, aqui estão os anjos. Quem está diante dos anjos? Deus o que? Diga Pai. Então, aqui estão os anjos. Quem está diante dos anjos? Diga o Pai. Aqui estão os anjos. Quem está diante dos anjos? Volta para o versículo. A alegria diante. A alegria diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? Então a gente pensa que são os anjos que se alegram. Não é. O texto diz que há alegria diante deles. É o próprio Pai que se alegra quando você voltar para Ele, quando você se entrega para Ele. Aleluia. Lá na cruz, a cruz não ocultou dos olhos de Jesus o efeito da obra dele. A Bíblia diz, Lucas 10, que Jesus se alegrou no espírito, ergueu a voz e disse: graças te dou, porque ocultaste essas coisas de reis e profetas e revelastes aos pequeninos. Quem deveria se alegrar por ter a revelação do Evangelho seríamos nós. Mas todas essas alegrias o Pai já mostrava para ele. E ele disse: eu vou até o fim. Só mais uma ilustração. Quem me ouve diz amém. Você se formou em medicina. Amém. Já prosperou. Amém. De repente você diz assim: eu quero ir lá na Ilha dos Cocombas, África, cuidar daquele povo. Aí você vai com seu jaleco chique, com sua maleta, um monte de remédio, a obra missionária te envia, e você diz: eu vou lá curar aquele povo, ajudar aquele povo, em nome de Jesus. Aí quando você chega lá, você diz: meu povo, minha pova, eu vim aqui cuidar de vocês, eu vim aqui curar vocês, eu vim aqui tratar vocês. Deu para entender até aqui? Alguém disse não? Entendeu até aqui? Quando você chega na ilha e diz que quer curar o povo diz assim: quero não, quero não, te conheço, volta para sua terra, rapaz. Quero não, quero não. Você se alegraria ou se entristeceria? Você ficaria alegre ou triste? Você foi curar e ninguém quis a sua? Você é médico, você é médica. Vem comigo, vem comigo. Isso quer dizer que você pode ajudar, sim ou não? Você foi sem ser convidada, sem ser convidado. Então você quer ajudar, sim ou não? Mas se as pessoas viram as costas, você fica como? Agora mude, inverta a situação. Você chega e as pessoas dizem: eu creio, eu quero, eu confio, me ajuda, me limpa, me restaura, faz. Você fica triste ou alegre? Se você, ser humano, se alegra quando oferece ajuda e as pessoas querem, imagine Jesus quando vê os salvos dizendo: Pai, caí de novo, Pai, pequei de novo, Pai, errei de novo, lava a minha vida, me purifica, me cura, me restaura. A misericórdia dele é inesgotável. A maleta da graça nunca se esvazia. Levante a mão e adore a Jesus. Levante a mão e diga: sara-me, cura-me, faz tua obra em mim. Ah, irmão, ainda que você esteja triste, ele se alegrou só por esse clamor. Pela alegria que estava proposta, desprezou o desprezo. O que é afronta? Desprezo. E o que ele fez com o desprezo? Desprezou o desprezo. Ele estava indo para a cruz e as mulheres disseram assim para ele. Disseram para ele não, começaram a chorar na frente dele. Aí ele parou, olhou para elas e disse: não chora por mim não, chora por vocês. E Pedro: tu não vais à cruz. Aí Jesus disse:
Isso é um desprezo. Você não está cogitando nas coisas de Deus, Pedro. Para trás de mim, Satanás. E Judas? Fazendo tudo às escondidas, desprezando Jesus às escondidas. Judas vendeu Jesus pelo preço de escravo, tá, gente? Desprezado. Aí ele olhou para Judas e disse assim: amigo, apressa e faz o que quer. Os judeus começaram a desprezar Jesus em João 7. Os irmãos dele desprezam ele em João 7. João 8, os principais sacerdotes desprezam ele. João 9, ele cura um cego e é rejeitado. Aí começam a tramar a morte dele no 9. Aí no 10 ele diz assim: a minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Ele desprezou o desprezo. Você tem que enxergar a vida na perspectiva de Cristo. Como, pastor? Se alegrando com o que ele se alegra, desprezando o desprezo. O 3 diz assim: considerem como que ele suportou contradição dos pecadores contra ele, para que não enfraquecidos vocês desanimem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pensem em tudo que ele sofreu, para vocês não desanimarem. O que ele está dizendo é: Jesus morreu a morte de vocês, para vocês viverem a vida dele. Considerem que ele suportou tudo isso para você não desfalecer. No 4, ele dá um tapa assim, ó, bem dado. Ele fala assim no 4: vocês não resistiram até o sangue lutando contra o pecado. Sabe o que ele está dizendo? Se você está achando sua luta difícil, ela poderia ser maior, viu? Se você está achando a prova grande, ela poderia ser bem mais complexa, viu? Se você está achando difícil vencer nesse mundo, ela poderia ser pior. Vocês nem chegaram ao ponto de derramar sangue lutando contra o pecado e já quer desistir? Por isso que ele falou no 11, versículo 37, foram apedrejados, derramaram sangue, foram cerrados, derramaram sangue, foram mortos ao fio da espada, pela fé, sem negar o nome do Senhor. E você? Você nem chegou nesse nível de sofrimento por amor ao Evangelho e está querendo parar de cantar, de pregar, de servir, está querendo virar desigrejado. Vocês não resistiram até o sangue contra o pecado. 5, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Sabe o que ele está dizendo para a igreja lá? Quem me ouve? Sabe o que ele está falando para a igreja? Vocês estão passando lutas porque é o pai corrigindo os filhos. Por quê? Porque eles quiseram desistir. Cada vez que você quiser desistir, eita, eu disse a vocês na introdução da mensagem que 2 motivos fez o autor escrever Hebreus. O primeiro, voltar ao Judá. O segundo, desistir por causa das dificuldades. Aí ele fala: ó, muita gente venceu pela fé, você também tem que vencer. Mas você não tem que ficar focado neles no Antigo Testamento, você tem que ficar focado em Jesus. Eles tiveram fé, Jesus é o autor e consumador da fé. Você tem que se alegrar com que Jesus se alegra. Você tem que olhar para Jesus e perceber que ele suportou tudo aquilo para você não desanimar. Então a cruz não é para provar apenas o amor de Deus por você. O que ele sofreu na cruz é para você também provar seu amor. Ou vocês já se esqueceram do texto de Provérbios que diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Ele está dizendo, tem luta que a igreja está passando, que é Deus corrigindo, não é o capeta não. Para, crente humanista. Meu patrão é não sei o que, não sei como é que vocês falam aqui. Um filho do cão, um filho do satanás, enjoado, uma pedra no sapato. O meu patrão é o satanazinho. Aquela menina, olha daquela menina, mãe, ela é invejosa, mãe, aquela é uma serpente, mãe. Olha aquele cara lá, não sei o que aquele cara tem contra mim, não, de eu dou um burro na cara dele, vai ver dele. Cara encapetado, rapaz, fica tirando onda com a minha cara. É o crente com visão humanista. Aí tem crente espiritualista. Olha, o capeta tava no couro do patrão hoje. Olha, o demônio tá pegando aquela irmã lá no grupo pra me cutucar. Olha, o capeta tá usando aquele obreiro. Eu vou dar uma naquele cara. É o capeta, é o crente espiritualista. Mas tem um crente espiritual. O meu Deus está acima do Satanás, está acima dos homens. Ele está permitindo isso acontecer. Se ele está permitindo isso acontecer, ele quer me ensinar alguma coisa. Irmão, um monte de sensacionista começou a me perturbar. Meti a cara no conhecimento histórico dos dons espirituais. Aí eu chamei e disse: bora pro debate. Não era ele contra mim, não era o capeta tirando a minha paz, era Jesus dizendo: vai estudar mais sobre os dons.
Deus me corrigiu. Chegar em casa tu assiste. Musical FM, debate, Eliseu Rodrigues, dons cessaram? É uma pergunta. O que Deus está te ensinando? Não despreze a correção do Senhor. Uma pessoa falou, 2 pessoas falaram, 3 pessoas falaram. Peraí, irmão, tá igual Mateus 18. O irmão peca, vai um irmão corrigir. Aí o pecador diz: ah, velho, tu falar isso pra mim? Aí a Bíblia diz: leva 2 ou 3 testemunhas. Vieram mais 3 para corrigir o irmão. Ah, vocês não estão entendendo eu não. Aí Jesus disse assim: vem a igreja. Então, às vezes você está rejeitando um pai, uma mãe, um irmão, um pastor. Ou você está rejeitando 2, 3 amigos. Você está rejeitando a mensagem da igreja. É aí que Jesus diz assim, ó: se rejeita todo mundo, desliga, exclui. Vai ter que ter disciplina, porque você não escuta ninguém. Filho, não despreze a correção. Só as meninas, diga: Jesus desprezou o desprezo. Só os machos: Jesus não desprezou a correção. Olha que coisa linda. Você que é filho tem que desprezar o desprezo. Eu lembro quando eu era menor. Mais novo, teu pai. Aí quando eu era mais novo, o meu cabelo era caído assim no rosto. Aí eu cantava. Aí às vezes eu esquecia a letra. Aí metia língua estranha no meio. Aí os meninos riam de mim. Aí eu ia fechando a cara. Nós somos em 6 lá em casa, 5 homens e uma menina sortuda. Aí juntava meus irmãos tudo para me pirraçar. Eu meti o murro. Briga de irmão. Aí meu pai me puxava assim. Hoje foi ele que começou. Quem? Elias, Tiago, Daniel, Felipe, Kézia. Eles que começaram. A minha mãe, nunca esqueci. Minha mãe olhou para mim e falou assim: salvação é dom. Dom não é salvação. Só porque você canta, prega, está se sentindo melhor que seus irmãos? Aí quando eram os colegas da rua, não vou falar nem os apelidos dos colegas. Essa geração Nutella não suporta apelido. Aí tá filmando, aí vai derrubar o canal da igreja. Esses dias derrubaram meu canal do YouTube. Foi 1 mês para resgatar. O meu Facebook está bloqueado há 1 ano e 6 meses. Hoje eu estava na audiência contra o advogado do Facebook e a juíza. Eu querendo de volta meu Facebook. Deixa eu brigar, uai. Aí tem coisa que eu estou evitando falar, que eles estão derrubando os canais da igreja. Quando eram os meninos da rua, eu respondia: tua mãe. Tinha macho naquele tempo. O que você falou da minha mãe? Fala aqui na minha cara da minha mãe. Aí, só que quanto mais eu ficava nervoso, os meninos riam. Pato rouco. Pastor alemão. Porque eu dizia que eu era pastor, eles me chamavam de pastor alemão, mano. Nadador de aquário. Pintor de rodapé. Pensa numa raiva que eu ficava. Aí meus irmãos diziam: quanto mais você estressa, mais o apelido pega. Aí eu devolvia: macaco. E aí era aquela resenha, irmão. Aquela resenha. Meu pai vinha, passava a mão assim na minha cabeça, balançava meu cabelo assim, na frente dos meninos. Eu estressado, ele vinha, balançava o meu cabelo assim na frente dos meninos da rua. Aí eu queria entender o que era aquilo. Sabe o que ele dizia? Vocês não têm esse cabelo igual dele. Ele é gringo. Aí ele arrumava meu cabelo, ele meu bagunçava e arrumava. Aí ele arrumava pro lado assim, falava: acabou de chegar da Europa. E vocês? Eu nem sabia o que era Europa. Pregou semana passada nos Estados Unidos.
Cada vez que eu desço no aeroporto internacional, eu lembro do meu pai colocando a mão na minha cabeça. Em casa, na rua, para não me deixar com raiva dos meninos. Porque o pai te disciplina, mas não te põe debaixo de juízo. Ele está te ensinando com essa situação. Ele está te ensinando com essa dor. Ele é teu pai. Não desprezes a correção. Despreze o desprezo, que era o que meu pai me ensinava. A correção você não despreza. Versículo 5. Versículo 2, Jesus despreza o desprezo. Hebreus 12, 2. Jesus despreza o desprezo. Versículo 5, a igreja não pode desprezar a correção. Escute. Por que você tem que desprezar o desprezo? Porque o desprezo vem para te entristecer, para te abater. Aí meu pai me fazia focar em aviões, em voos internacionais. E ali eu desprezava o desprezo. Eu fui. Só pregava na roça, irmão. Mas eu aprendi a desprezar o desprezo. Mas a correção eu nunca desprezei. Meu pai, minha mãe, antes de dormir, gritava: Salmo 23! Era minha mãe quem dizia quem tinha que falar. E ai de quem não falasse. Quando acordasse, quem vai orar? Quando chegava na porta da igreja, vai a fila pro banheiro, vai a fila beber água. O Elias, o mais velho, não queria ir para a igreja, mas ia, minha mãe com um cipó na mão. Ele entrava na casa das vizinhas, mas minha mãe entrava: Tilepe, traga ele, Neuza, traga ele, Cris. E a tia trazia, mas ia para a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Já tem mãezinha Nutella feminista feia e fedorenta virando a cara aí. Qual é o filho que o pai não corrige? Versículo 7. Que filho há que o pai não corrija? O autor está dizendo: filhos devem ser corrigidos. Diga corrigido. A gente precisa repreender e corrigir. O que é repreender? Não faça isso. E o que é corrigir? Faça isso. A Esté bateu no Eliseu filho. Peguei na mãozinha dela. Não faz isso. Aí já fez biquinho para chorar. Aí eu fiz ela alisar o rostinho dele. Eu falei: faz isso. Repreendi e corrigi. Filhos que não são corrigidos, filhos que não são repreendidos em casa, são rebeldes na rua, são rebeldes na escola, são rebeldes na igreja. Que filho há que o pai não corrija? O pai corrige o filho que ama, irmão. Se você não corrige, se você não repreende, seu amor é falho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Como que Ele nos corrige? Pelas autoridades. Pastores nos disciplinam pregando. Pastores nos disciplinam colocando no banco. Pais nos disciplinam limitando tela, determinando horário de saída e chegada, verificando as vestes, com quem sai, com quem estava, que hora chega. Quem manda na casa é quem sustenta a casa. Esse bigodinho seu aí de código de barra não é autoridade sobre seus pais, não. Se você não tem disciplina, você é filho falso e não verdadeiro. Está aqui. Mas eu nasci na igreja. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. Não é porque você nasceu na igreja que você vai para o céu. Deus disciplina seus filhos. Se você mentir, Deus vai te disciplinar. Se você cair na prostituição, Deus vai te disciplinar. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. Deus não está nem aí para o ímpio que mente. Deus não está nem aí para o ímpio que vive na prática da homossexualidade. Deus não está nem aí para o ímpio que vive nas drogas. Deus não está nem aí para o ímpio que peca. Ele não tem compromisso com eles. Com você Deus tem. Moisés, você me desonrou diante do povo. Quando eu te desonrei, Senhor? Eu te mandei falar a rocha e você feriu. Qual é a minha disciplina, Senhor? Você vai ver a terra, mas não vai entrar na terra. Jesus olhou para o jovem rico e disse: te amei, me segue, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá para os pobres e me segue. Jesus amou o cara. Aí ele: eu vender minhas coisas? Vai dar para pobre? Seguir tu? E terás um tesouro no céu?
Ele virou as costas para Jesus. Olha a disciplina. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Não vem inventar cara buraco no muro de Jerusalém, que isso não se confirma historicamente. Jesus está falando de impossibilidade. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no meu reino. Foi disciplinado. Paulo disse, 1 Coríntios 11: vocês estão brincando com a ceia. Vocês não sabem o que é igreja, vocês não sabem o que é comunhão, vocês não sabem o que é amor, e estão ceando um na frente do outro. Por causa disso, tem muita gente doente e morrendo. E eu não estou no Antigo Testamento, eu estou na graça, eu estou no Novo Testamento, eu estou no amor. Tinha gente doente porque estava brincando com a ceia. Ele disciplina filhos amados. Ele só disciplina quem é filho. Pastor, eu estou em pecado e eu estou de boa, ó. De boa? Ih, pastor, eu estou em pecado e eu quero mais pecado, mas estou na igreja, eu estou de boa. Tá de boa mesmo? Tô. Você é filho do diabo. Não tem nenhuma dificuldade. Não, pastor, eu estou voando. Você não nasceu de novo. Você não é filho de Deus. Está escrito: Ele corrige todo aquele que recebe por filho. Sabe o dia que você sai triste da igreja? Sabe o dia que a palavra te confronta e te envergonha? Sei, pastor, papai te ama e está te corrigindo. Olha o 10, para a gente encerrar. Os nossos pais, por um pouco de tempo, ou seja, enquanto éramos de menor, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, que é Deus, nos corrige para nosso proveito. Para que Ele nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade. Ei filho, ei filha de Deus, você vai sair mais santo dessa prova. Uma menina viu ourives tratando uma prata. O ourives tratava a prata, colocava a prata no fogo, aí puxava a prata e vinha com a marreta, pá! 2, 3 vezes, pá! Para acertar a prata, a barra. Aí a menina perguntou pro ourives: por que bate e põe no fogo? Bate e põe no fogo e bate. Aí ele pegou a barra de prata, chamou a menina: olha para a prata. Aí a menina olhou para a prata. Aí ele: olha para cá, tá se vendo perfeitamente? Ela: não. Fogo, marretada. Fogo, marretada. Pegou de novo. E agora? Agora a prata está me refletindo. Aleluia! Ele nos repreende para sermos participantes da sua santidade. Depois dessa prova, depois dessa luta, depois dessas renúncias, você vai ficar mais parecido com Jesus. Quem está entendendo a palavra? 11. Na verdade, toda correção no presente não parece ser de alegria. Claro, eu estou apanhando, eu estou sendo corrigido, eu estou sem tela, estou sem Netflix, meu pai tirou meu celular, meu pai não deixa mais eu tomar sorvete, não deixa eu ver o menino que eu estou gostando, ou a menina. Se você é menino, você gosta de menina. Se você é menina, você gosta de menino. A grama é verde, tá? A disciplina não parece ser de alegria. Não parece, é só aparência. Deus está disciplinando, está te limitando. Não parece que Ele vai te alegrar. Só parece. Porque depois da disciplina, ela produz fruto de justiça. Aceita papai te corrigir. Não desmaia. A expressão que ele fala aqui, não desmaia, é não desista. E eu encerro agora. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sabe o que é mão cansada? Diferente, ao contrário do rapaz que está com a mão estendida. Eu não adoro mais. Eu não ajudo mais ninguém. Cansei, povo ingrato. Mão cansada. E joelhos desconjuntados. Ele usa imagens. A primeira imagem é a gente num estádio A primeira imagem é nós no estádio fazendo o quê? Ele usa muita imagem. A segunda imagem da correção é o pai corrigindo os. E a última imagem é: vocês estão assim, parecendo um homenzinho torto. Tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar os joelhos desconjuntados. Olha o crente se levantando. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Pergunta para mim, para quê? Para que o que manqueja não se desvie totalmente.
levantes, seja sarado. Isso aqui mexeu comigo. Só as meninas pra gente encerrar. E se me pirraçar, eu pirraço mais. Levantai as mãos cansadas. Os meninos já ganharam naquela hora. Vai ganhar de novo? Então bora lá. Levantai as mãos cansadas. Firmai os joelhos desconjuntados. Fazei veredas para vossos pés. Agora pergunta para mim: para quê? Aí os meninos respondem: para que o que manqueja não se desvie completamente, mas seja sarado. Obreiros, igreja, moço, rapaz, moça, olha para cá. Ele não disse assim, ó: levante sua mão cansada, firme seus pés, porque você está manquejando. Não, se eu estou manquejando, eu não consigo levantar a mão nem firmar meus pés. É óbvio, né, gente? Olha o que ele está fazendo, pastor. Levante sua mão. Escuta, olha o que ele está fazendo com a igreja. Levante suas mãos, firme seus pés, para que aquele que está desviando não se desvie totalmente. Você está fraco, só que tem gente mais fraca do que você, que está olhando para você, aprendendo com você. Se você não se firmar, muita gente também vai cair. Mesmo fraca, mesmo fraco, tem alguém que precisa de você. Se você crê, como o texto ensinou, Deus vai fortalecer você, para você fortalecer outros. Deus vai levantar você, para você levantar outros. Só quem é filho. Papai está curando, está restaurando a fé. Fica em pé.